Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara Aguiar, eu sou médica cardiologista. E aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. E mesmo quando já instaladas, os cuidados que você terá será determinante para a sua qualidade de vida e para a sua longevidade. E o tema de hoje é mais de uma dessas doenças silenciosas, que não dá, pode não dar sintomas, mas sim sequelas, que é a fibrilação atrial. É a arritmia clínica mais comum na nossa prática clínica, perfazendo quase 3%. E para falar desse assunto, eu convidei o Dr. Eustáquio Ferreira, que fez faculdade de medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Fez cardiologia no Instituto Dante Pazanese, arritmia no Hospital de Base, tem título de especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Arritmia, além de ser sócio e proprietário da clínica VECOR. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor Eustáquio, e pela sua presença aqui. Muito obrigado, Yara. Eu tenho acompanhado os seus vídeos do canal, realmente a qualidade tem sido cada vez melhor. Muito obrigada. Mas antes de começar, eu já queria pedir que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo, porque tenho certeza que o Dr. Eustáquio vai contribuir e muito aqui para as informações. Eu poderia chamar ele para falar sobre qualquer tema, tipo física quântica, sobre Einstein, sobre ciência, sobre várias coisas. Ele vai contribuir aqui hoje com esse tema sobre fibrilação atrial. Ela é uma doença, né, doutor, que é muito atual, porque a população ela vem envelhecendo ao longo do tempo e a gente tem uma longevidade muito maior e a gente sabe que tem essa relação com o envelhecimento e tem consequências desastrosas, como o próprio AVC ou até a própria morte. Mas vamos começar conceituando para o pessoal o que é a fibrilação atrial. Tá. Bom, fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca onde ocorre uma irregularidade dos batimentos cardíacos, onde você não tem a contração de uma região do coração que chama átrio e o ritmo cardíaco, a parte elétrica do coração no átrio é desorganizada. Exatamente. Normalmente a gente fala que tem um barulhinho do coração, é o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Esse coração ele bate como se fosse um shake, né? Parece Isso, que exatamente. é, Tum, 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 tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Isso é exato. totalmente irregular. E isso predispõe à formação, né? Exatamente. E o fato de ter essa irregularidade, o átrio, ao invés de contrair, ele fibrila. Então ele não bate. Isso leva ao que a gente chama de estase, né? Quer dizer, o sangue ele lentifica no átrio e favorece a formação de coágulos. Esses coágulos, por sua vez, podem desprender do átrio esquerdo, que é onde normalmente eles se formam, para qualquer lugar. O mais comum, infelizmente, é o pior deles, que é o cérebro, que pode levar a um AVC, mas pode ir para as pernas, levar a uma embolia arterial, pode ir para outros lugares também. Exatamente. Eu, às vezes, explico para os pacientes que é como se fosse você tivesse um copo, né, com água e açúcar. Se você coloca muito açúcar, tem que ficar mexendo aquele copo, aquele açúcar o tempo inteiro para não decantar aquele sedimento, Sim. né? É mais ou menos o coração. O líquido tem o sangue tem vários sedimentos, né, ali. Então, se ele bate de uma forma irregular, isso decanta, né, como se decantasse e formasse esses coágulos. Exato. E qual é a faixa etária mais comum do aparecimento da fibrilação atrial? A fibrilação atrial ela pode aparecer em jovens, e quando ela aparece em jovens, muitas vezes é um mecanismo vagal, que a gente chama relacionado ao nervo vago, mas ela é muito mais comum com o aumento da idade. Após os 65 anos, a incidência é muito alta, e a cada 5 anos aumenta significativamente, a ponto que a cada 8 a 10 anos chega a dobrar o número de pacientes que têm fibrilação atrial. Ela atinge o pico ali por volta dos 80 anos, mas porque depois dessa idade a expectativa de vida diminui, mas proporcionalmente, quanto mais idoso o paciente, maior a probabilidade dele ter fibrilação atrial. A gente poderia dizer até o seguinte, que se todo mundo vivesse depois dos 100, 110 anos, praticamente quase todo mundo iria ter fibrilação atrial. Perfeito. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da fibrilação atrial? Claro, tem uma relação aí com a idade, né, como a gente falou, mas a gente sabe que existem outros fatores relacionados a isso que são muito importantes também. Exatamente, Yara, muito bem colocado. Então, sem dúvida nenhuma, a idade é um fator muito importante, a genética, que são fatores não removíveis,
Mas tem os fatores removíveis que podem ser controlados. Então, a hipertensão, principalmente a hipertensão não controlada, o diabetes pode estar associado, a insuficiência cardíaca, a apneia obstrutiva do sono é uma causa muito comum ligada à fibrilação atrial, aumenta muito a probabilidade de E pouco desenvolver, falada, às vezes e pouco pouco investigada. falada, porque é muito comum o paciente com apneia do sono ter fibrilação atrial, ou até ao contrário, o paciente faz uma fibrilação atrial, você vai pesquisar, ele tem uma apneia do sono, que aí tem também uma ligação com a obesidade. A apneia do sono e a obesidade também tem uma relação próxima, assim como a fibrilação atrial também. E além desses fatores de risco tradicionais, né, que são as doenças, né, hipertensão, insuficiência cardíaca, os hábitos de vida podem ter relação Podem. o desenvolvimento da FA, como você já citou, por exemplo, a obesidade, né? Exato. Então, assim, se você tem uma alimentação mais saudável, uma prática de exercícios físicos regulares, evidentemente isso de alguma maneira diminui a probabilidade de você desenvolver fibrilação atrial. Além dos hábitos relacionados ao tabagismo, por Também, o exemplo, tabagismo é também um dos fatores de risco que pode excesso de contribuir. álcool também, né? Excesso de álcool. O álcool, inclusive, tem algumas fibrilações atriais. A gente falou dos jovens, mas é muito comum no jovem a fibrilação atrial ocorrer após uma ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Com certeza. E os pacientes, eles normalmente sentem algo? É uma arritmia que ela vai dar sintomas? É interessantíssima essa sua pergunta. Muitos sentem, e sentem as palpitações, às vezes aquela palpitação irregular, aquela dificuldade do batimento cardíaco, né? Mas muitos não vão ter esse sintoma da palpitação. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes você vai descobrir que ele tem uma fibrilação atrial quando ele desenvolve um AVC ou quando ele faz uma insuficiência cardíaca. Eu tive alguns casos de pacientes que nos procuraram com insuficiência cardíaca, coração dilatado, aquele cansaço, inchaço, o pulmão às vezes cheio de líquido. Aí você vai identificar que tem uma fibrilação atrial. Aí você fica na dúvida, será que a fibrilação atrial, essa arritmia, causou aquilo ou não? Foi causado por aquilo? E aí, muitas vezes você controla a arritmia, que é essa fibrilação atrial, reverte a arritmia e o coração volta ao seu estado normal, mostrando que era chamado de taquicardiopatia, quer dizer, a pessoa desenvolveu uma dilatação do coração e insuficiência cardíaca pela arritmia e não sentia nada, só foi perceber quando estava lá na frente. Então, há pessoas que sentem, há pessoas que não sentem. Por isso que a fibrilação atrial tem que ser pesquisada, principalmente em pessoas acima de 65 anos. Com certeza. Porque tem gente que tem uma sensibilidade, né? Às vezes a pessoa sente um extracístolo, batimento que é irregular. Sentiu ali, você faz um exame, tem um pouquinho de arritmia e a pessoa sente cada uma delas. Exatamente. E tem gente que tem não tem essa sensibilidade para essa sensação. É interessante que você colocou, Yara. Eu e a Yara, nós laudamos mais de 400 voltas por mês, cada um de nós. E a gente nota o seguinte, eu lembro de um caso que me chamou muita atenção, uma paciente jovem, que ela se queixou que o coração dela tinha alguma coisa errada no batimento. Aí ela fez um Holter que, por coincidência, eu dei o laudo, tinham 11 extracístolos, que é considerado muito pouco, porque você tem em torno de 100 mil batimentos por dia. Então, 11 de 100 mil não é nada. Aí ela foi na emergência, mostrou para o médico, e falou, não, você não tem nada, o que você tem é da sua cabeça, você não tem nada, bateu na cabeça dela. Aí, por coincidência, ela conhecia alguém que constava comigo, ela foi comigo, eu vi, falei, nossa, eu lembro desse Holter, porque ela tinha descrito 11 sintomas no Holter, então ela sentiu todas. Aí eu expliquei, olha, o seu caso não é grave, mas é um caso que dá sintoma, que incomoda, isso já tranquiliza a pessoa. E tem outros que tem 30 mil em um dia e não sentem nenhum. E uma fibrilação, que o coração bate totalmente irregular. 100% do tempo e a pessoa não sente nada. Exatamente. E como é feito esse diagnóstico da fibrilação atrial? Porque você citou que tem pacientes acima de 65 anos, você normalmente vai ter que investigar. Como que faz essa investigação? Então, a gente tem a fibrilação atrial que a gente chama de clínica, né? A gente chama de FA muitas vezes, que é quando você identifica, por exemplo, no eletrocardiograma. O paciente tem um sintoma, você faz o eletrocardiograma e está lá. Mas você tem outras maneiras de identificar. O próprio Holter, que é um eletrocardiograma de 24 horas, você pode ter episódios de fibrilação atrial com ou sem sintomas ali. Você tem, hoje em dia, outros mecanismos, pacientes que têm dispositivos como marca-passos, desfibriladores, eles podem identificar essa fibrilação atrial, que é como se fosse um Holter de 24 horas, 7 dias por semana, que é o tempo inteiro. E também, ultimamente, os smartwatches, né, que você consegue muitas vezes capturar a fibrilação atrial, às vezes ele avisa, e tem alguns com a função de eletrocardiograma, que aí você faz um eletrocardiograma de 30 segundos e consegue identificar naquele momento com uma acurácia
elevadíssima. A gente vai até falar aqui mais um pouquinho sobre o smartwatch, mas antes eu queria, porque tem 2 tipos aí de investigação. É aquele paciente que já teve algum evento cardiovascular, tipo aquele paciente que já teve um AVC, por exemplo, né? E Sim, aí você vai pesquisar se a fibrilação atrial, né, é uma uma causa. E causa. aquele paciente que simplesmente está em acompanhamento e check-up ou pesquisas aí mais, ou algum sintoma, Aham. né? São investigações que vão Vão diferenciar, né? diferenciar, Porque evidentemente. o AVC você vai pesquisar assim mais exaustivamente, né? Exato. E se a pessoa não tem nenhuma doença consequência, vai ser uma investigação mais, menos, né? Assim, você vai procurar menos, né? Exato. E aí, qual é o papel, então, desses smartwatches, né, na fibrilação atrial? Quando que eu quero que as pessoas entendam assim, eu tenho um smartwatch, o meu relógio avisou alguma coisa, o que que eu devo fazer, né? Devo procurar logo, marcar uma Sim. consulta, enfim, como que funciona isso? Bom, interessante, Yara. É isso que você colocou, é muito importante. Porque como a fibrilação atrial, ela aumenta em 5 vezes a chance de AVC, e o AVC da fibrilação atrial é mais grave, porque como é um coágulo que desprende, a área do cérebro afetada normalmente é maior, então a gente tem que pesquisar extensivamente. Então, se o paciente já teve um AVC e você não consegue encontrar a causa, tem que pesquisar a fibrilação atrial, e mesmo naqueles que não tiverem importância a pesquisa. Aí tem 2 situações. Tem a situação que o relógio pode avisar que houve alguma coisa irregular. Nessa situação é bom marcar uma consulta, com tranquilidade, mas marcar uma consulta. E tem a situação que o próprio paciente sente alguma coisa e ele pode fazer no próprio relógio um eletrocardiograma, né? E fazendo esse eletrocardiograma no relógio, aparece o diagnóstico lá, presença de fibrilação atrial, o ritmo sinusal que é o normal, mas ele tem condições de gerar um PDF, e esse PDF pode ser enviado para o médico, se ele tiver contato com o médico dele e tiver condições de enviar aquele exame, que aí o médico pode confirmar se aquele diagnóstico do relógio foi correto e ver com precisão se foi um ritmo sinusal, uma fibrilação atrial. E cada vez mais a acurácia de alguns relógios, como o Apple Watch, tem o da Huawei, da Samsung, tem dado diagnósticos assim bem interessantes. Algumas vezes pode ser que ele erre, né? Sim, E por isso que é importante a confirmação com o médico. exato, Porque existem smartwatches e existem smartwatches, né? Então, de exatamente. diferentes Eu já qualidades. tive paciente que achou que estava em fibrilação atrial, o relógio deu, mas o traçado claramente não era. Então, o traçado, claro, para o leigo ele não vai conseguir avaliar, mas o médico dele vai conseguir avaliar com tranquilidade. Eu já tive um paciente que, assim, ele tinha e aí ele avisava, assim, estava avisando praticamente toda semana que era. E eu falava assim, olha, não é, eu acho que vamos ter que não usar, porque assim, ele estava algumas vezes ele vai mais atrapalhar do que Isso, ajudar, né? Porque exato. vai repetidamente, não era porque, obviamente, temos uma tecnologia que ainda está em evolução, que ainda está em Sim, melhoria de qualidade e tal, então alguns não vão ser tão fidedignos, né? exato. E o que vai ser mais fidedigno mesmo é quando é feito o traçado, mais do que aquele de avisar, né? Exatamente. Que é como se fosse um O eletrocardiograma eletro mesmo, mesmo, gente. Ele grava ali e você consegue identificar identificar. nitidamente qual é o Isso. ritmo. Ele serve para isso, para ver ritmo cardíaco, né? Não serve para ver infarto, outras coisas. Pelo menos por enquanto, né? A evolução está indo aí, Tá mas por indo. enquanto. Então tá, a gente já sabe o que é um AVC, a gente já sabe quais seriam assim, AVC, perdão, a gente já sabe o que é uma fibrilação atrial, né? Quais são os fatores de risco dessa fibrilação atrial, como que a gente diagnostica e quais são as principais, vamos dizer, complicações dessa fibrilação atrial. Certo. Então, quando eu avalio fibrilação atrial, eu tenho que entender o seguinte: existem 2 pilares do tratamento. Um é você tentar evitar os fenômenos tromboembólicos, que é o AVC, por exemplo, que é o popular derrame, ou então, por exemplo, uma embolia, né, que vai para a perna, para o braço, para a artéria mesentérica, para o abdômen, para qualquer lugar. E o outro é que a fibrilação atrial, ela leva a uma dilatação de uma região do coração que chama átrio esquerdo, e isso pode levar a uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é insuficiência cardíaca? Uma dificuldade do coração de levar o sangue, o suprimento para o corpo, né? E nesse sentido, pode levar também a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Que é as taquicardiomiopatia. Basicamente, essas seriam as piores situações relacionadas à fibrilação atrial. E aí,
para evitar isso, obviamente, né, existe uma linha de tratamento. Sim. Então, como que é feita a linha do tratamento? Assim, desde diagnostiquei o que que eu vou fazer com essa arritmia, como vou usar remédio, não vou usar remédio, vou fazer intervenção, não vou fazer Sim. intervenção. A gente Bom, sabe que é complexo, tá, gente? É um compêndio, mas aqui a gente vai dar só um norte, né? Que é só para vocês terem uma ideia de como que é feito. mas é importante você trazer esse tema, Yara, porque, como você mesmo disse, né, fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum que existe. Então, além dela ser comum, principalmente após os 65 anos, ela está associada a um AVC grave. O AVC é uma das condições que causa mais debilidade no mundo. Está associado à morte, associado à necessidade de pessoas cuidadoras, enfim, a pessoa Morbidade mesmo. perde a qualidade de vida. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que os pacientes ticaram lá que eles preferem a morte do que ter um AVC, devido à condição que o AVC leva ao derrame. Então, quando a gente fala em AVC, em prevenção, a parte mais importante do tratamento da fibrilação atrial é identificar a arritmia, identificar quais pacientes vão precisar ser anticoagulados, usar anticoagulantes. Em torno de 85% dos pacientes com fibrilação atrial vão precisar de um anticoagulante de uso contínuo, né? Que tem alguns scores de risco. A gente só vai citar o nome, não vou entrar no mérito, Chades-Vasque, por exemplo, em que você identifica que pacientes têm mais risco, que são aqueles mais idosos, com hipertensão, diabetes, doença cardíaca, que já tiveram AVC, então nem se fala. E aí você usa o anticoagulante, porque o anticoagulante reduz em torno de 70% o risco de um AVC. Então é muito importante você identificar esse paciente e usar o anticoagulante. Só que você não vai dar anticoagulante para todo mundo, porque o anticoagulante tem risco de sangramento, tem outras possibilidades. Como tudo na vida, você tem um sweet spot, né, que o Dr. Renato Lopes, que é talvez um dos maiores pesquisadores do mundo de fibrilação atrial, coloca, que você tem que dar uma medicação que tem mais benefício do que risco. Quando você tem vários fatores de risco, a chance de você prevenir um AVC é muito maior do que você causar um sangramento. Agora, se é um paciente de baixo risco e você dá um anticoagulante, você está causando mais risco de sangramento do que de beneficiar o paciente. Exatamente. E essa arritmia, ela vai ser revertida ou de que forma? Medicamento? Algumas vezes ela vai precisar fazer alguma outra intervenção. Ótimo, Yara. Então, o que acontece é o seguinte, essa é a primeira parte que é a mais importante. A segunda, a gente sabe que o controle do ritmo, ou seja, você reverter do ritmo de fibrilação atrial para aquele que você nasceu, que chama ritmo sinusal, que é o ritmo normal, ajuda no coração a evitar essa insuficiência cardíaca, progressão de doença e tudo mais, melhora a qualidade de vida. Então, o ideal é sempre você tentar reverter. Em alguns casos vai ser necessária a cardioversão elétrica, que o nome assusta, né? Que é você interna, realiza uma sedação e um choque para reverter a arritmia, que é um procedimento super rápido, super seguro quando é feito com todas as medidas, anticoagulação certa. Às vezes precisa fazer um procedimento que chama ecotransesofágico. Tem a ablação por radiofrequência, que é um procedimento por catéter, que cauteriza a arritmia, que a gente indica em alguns casos e que pode ser muito útil, muito importante no tratamento. E tem casos que você vai usar medicamentos antiarrítmicos para manter o ritmo sinusal do paciente, que ajuda muito também. Quer dizer, esse tratamento é importantíssimo, só não é tão importante quanto o da anticoagulação, mas é a segunda coisa mais importante quando a gente fala de fibrilação atrial. A gente costuma falar assim de 3 pilares, né? Você vai fazer a anticoagulação, que é prevenção, né? Reduzir drasticamente as chances desse paciente ter um AVC, aumentar a mortalidade, morbidade e todas as outras consequências. O controle do ritmo, que você vai sempre tentar reverter, e o controle dos fatores de risco, né? Dessa fibrilação atrial. Por exemplo, como o doutor Eustáquio citou no início, a apneia do sono, a obesidade, o controle da pressão alta, da diabetes, das outras doenças associadas também vai fazer a diferença. Eu comentei recentemente numa aula que você deu que eu tive um paciente que foi fazer uma ablação, né, de fibrilação atrial, que é como se queimasse ali, né, os focos, cauterizasse, na verdade, essa arritmia. E aí ele tinha apneia do sono, e ele não tratou a apneia do sono. Então, recorreu à arritmia. Você faz... Então, as 3 coisas são importantes. Exatamente. Né? Porque, igual você comentou muito bem, a ablação é um procedimento
importante, mas de alta complexidade, alto custo. Aí você faz um procedimento desse, tem um sucesso, e continua tendo a apneia do sono, aí depois você recorre você tem novamente a fibrilação atrial e tem que começar tudo do zero, né? Exato. Então tem que fazer as 3 coisas. Que são importantes. E, assim, claro, você já citou do anticoagulante, e como toda medicação, você vai ver os riscos e benefícios. Quais são os potenciais riscos do uso desses anticoagulantes? Basicamente, anticoagulante, assim como os antiagregantes, que é o caso do AS e tal, todos eles aumentam o risco de sangramento, né? É claro que tem pacientes que vão ter mais risco de sangramento que outros, mas na verdade o que vai nortear se você vai usar ou não é principalmente se o paciente tem uma alta probabilidade de ter um fenômeno tromboembólico, um AVC, né, um derrame. Se ele tiver uma alta probabilidade de ter um derrame, é importante que se faça anticoagulação. Mas aí você tem que ter todos os cuidados, está checando se não está tendo sangramento e deixar o paciente bem orientado que pode acontecer. Tem coisas que não tem jeito. Você tem um benefício muito grande, mas pode ter um malefício. Ah, então eu não vou usar. Não, porque o AVC é muito mais drástico. O sangramento, muitas vezes, é um sangramento menor, nem se compara à tragédia que é um AVC. Exato. E a gente tem falado aqui um pouco, eu falei com a Cris, com a doutora Cris, com a Juliana também, que até sobre os próprios médicos, né, colegas médicos, a gente tem que sair da inércia terapêutica. A gente vê muitas vezes as pessoas, os próprios colegas médicos, né, que tem ali um diagnóstico de fibrilação atrial, por exemplo, num Holter, que não é clínico o tempo inteiro, mas é paroxística, e aquele paciente fica ali tempo sem anticoagular por um medo de usar uma medicação que pode trazer um benefício enorme para o paciente, né? E nessa o paciente faz um AVC antes de você pensar direito. Exatamente. Então, óbvio, é um uso de medicação, você vai precisar de acompanhamento sempre. Certo. Mas quando bem indicado, sem dúvida nenhuma, vai se beneficiar. Né? Perfeito. E o uso dessa medicação vai ser para sempre? Existe uma cura, por exemplo, de algum tipo de fibrilação atrial que a pessoa vai deixar de usar? Boa pergunta. A grande maioria das vezes vai continuar, porque, como eu disse, em torno de 85% dos pacientes vão estar naquele score de risco mais aumentado e vão precisar usar o anticoagulante sem tempo de término. Alguns casos, por exemplo, pacientes mais jovens que têm fibrilação atrial e não têm doença de válvula, por exemplo, pacientes que têm poucos fatores de risco, aí esses não têm necessidade de usar anticoagulante. Ou às vezes o paciente, você falou do álcool, ele faz um consumo de álcool, faz um caso de fibrilação atrial, aí você reverte aquela fibrilação atrial, aí normalmente a gente usa por 4 semanas o anticoagulante após a cardioversão, porque ele não tem fatores de risco naquele momento. Pode ser que no futuro ele tenha, mas naquele momento não. Ele tem, por exemplo, 40 anos e nenhum outro problema. Então ele só vai usar aquelas 4 semanas, depois não vai precisar usar mais. Exatamente. Você utiliza, como toda função em medicina, de uma avaliação, uma história clínica com os dados do paciente para avaliar se ele tem ali indicação ou não de uso a longo prazo. Sim. Eu acho que é isso. Muita informação bacana. A gente deu uma visão geral a respeito da fibrilação atrial. E eu queria, se você tiver alguma mensagem final, alguma coisa que você gostaria de enfatizar aí para o pessoal a respeito da fibrilação atrial, fica à vontade. Eu acho interessante, Ara, a gente frisar que é uma arritmia que cada vez mais a gente tem que conhecer. A gente tem várias campanhas, né? Tem a campanha da hipertensão, do diabetes, né? Do suicídio, que é uma importantíssima. Mas a da fibrilação atrial, talvez a gente tenha que começar a população a conhecer um pouco mais, porque ela é responsável por grande parte dos derrames, dos AVCs, que são doenças muito debilitantes e que comprometem muito a qualidade de vida, tanto da pessoa quanto dos familiares. Então, acho que é importante a população começar a entender mais que existe essa arritmia. Em relação aos médicos, que eles sempre pesquisem, principalmente nos pacientes acima de 65 anos, essa arritmia, para evitar ser surpreendido com um derrame, um AVC desnecessário. Eu acho que a tecnologia dos smartwatches vai ser uma tecnologia que cada vez mais vai nos ajudar nesse sentido. Perfeito. E como mensagens finais, eu queria dizer que a fibrilação atrial, sim, é causada por fatores não modificáveis, né, como a genética e o próprio envelhecimento, mas os fatores modificáveis relacionados ao seu estilo de vida, a qualidade do seu sono, a própria apneia do sono, o sedentarismo, a obesidade, tem uma íntima relação com o aparecimento dessa doença e pode evitar o surgimento. Por outro lado, caso seja indicado o tratamento dessa medicação, não subestime. Use a medicação porque é uma forma
sobremaneira de evitar que você tenha complicações desastrosas com uma morbidade muito grande, que é o AVC. É isso, muito obrigada, doutora Eustáquio. Queria que você deixasse as suas redes sociais, né, para a galera te seguir também, ter mais informações, que Certo. produz conteúdo lá. E agora tá numa pegada fitness, vocês Ah, acompanhem certo. ele lá, porque ali parabéns, né? Obrigado, E imagina. aí tá inspirando muita gente também. Deixa aí suas redes sociais para o pessoal acompanhar. Certo. A gente tem uma rede no Instagram, que seria eustachioferreira.arritmia, né? A gente tem 35 vídeos no canal Cardio DF, né? Tem até uma playlist nossa lá, que é um canal que é feito muitos vídeos, principalmente pelo nosso amigo Dr. André Vamber, mas a gente tem alguns vídeos lá. Acho que de rede social é isso. Tem a VECOR, a nossa clínica, que eu e a Yara somos sócios, inclusive. Então, vocês podem acompanhar lá a VECOR Especialidades no Instagram. Lá também tem muito conteúdo nosso, tanto da doutora Yara, meu, doutora Cris, Henrique, Eduardo Vieira, Eduardo Daroldi, Vanessa, vários médicos lá que tem, né? A doutora Daniela, que é minha esposa também, que é a dermatologista que trabalha lá. Então, nós temos essas redes. Beleza. Então, e as minhas redes sociais é doutora Yara Aguiar. Também pode me seguir lá. E mais uma vez, curtam, compartilhem. Vamos levar informação de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. E esse foi mais um Por Você, de Coração.